Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Espiritualidade no Dia a Dia. Lili, Clive, sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje o assunto é um pouco polêmico, né? Mas extremamente necessário. Nós vamos falar sobre os tipos de obsessão. Oi, tudo bom? Prazer é meu. Oi, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Quer começar, Lili, falando um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Bom, primeiro vale lembrar o conceito de obsessão, né? O que é a obsessão? Então, a obsessão nada mais é do que uma mente ficar ligada de uma forma negativa a uma outra mente. E essa mente a gente pode chamar de consciência, quando acontece esse pensamento, essa obsessão, esse vínculo mental muito forte, de encarnado para encarnado, que pode acontecer. Como pode acontecer também de um espírito com um espírito desencarnado com um encarnado. Então, o que é essa influência mental negativa? É você ficar o tempo todo, constantemente, sabe, com muita constância, você ficar influenciando o mental da outra pessoa. Só que aqui a gente sempre olha para os dois lados, né? Por que essa influência acontece? Né? Se eu permito que essa influência acontece, é porque eu também tenho que melhorar alguma coisinha. Né? Então, antes da gente entrar realmente nos tipos de obsessão, eu queria falar um pouquinho sobre esse autocuidado, né? Que eu acho que é importante a gente ter, para a gente também não ser uma mente aberta, uma mente livre, uma mente onde, sabe, cabem muitos pensamentos, uma morada enorme onde não é terra de ninguém. E não é. O nosso pensamento, ele é um terreno, e ele é um terreno fértil. E o que a gente planta lá, com certeza dá. Né? Então, se eu vou plantar pensamentos de negatividade, pensamento de dor, de tristeza, de mágoa, isso vai acontecer na minha mente. Vai brotar isso. Agora, se eu planto bondade, começou uma furadeira aqui, gente, mas eu vou continuar. Se tiver muito ruim, vocês me falam. Perfeito. Se tiver pensamentos de bondade, alegria, generosidade, gratidão, amor, o que eu vou plantar na minha mente? O que eu vou plantar nesse terreno? Então, a partir do momento que eu sei que a minha mente é um terreno fértil, eu começo a tomar cuidado com as sementes que eu coloco lá dentro. Quando eu começo por esse caminho, eu já fico um pouco mais blindada daquilo que a gente chama de interferência externa. Porque tudo começa de dentro para fora. A gente já tem, acho que 2 anos de programa, né, Sandra? Talvez? Isso. E a gente está o tempo todo falando sobre o autoconhecimento, o autocuidado, a autoconsciência, da reforma íntima, aquilo que eu coloco dentro de mim, de vários exercícios, inclusive, para a gente melhorar com a gente mesmo, no sentido de selecionar os pensamentos, selecionar aquilo que eu assisto, selecionar aquilo que eu ouço, selecionar os ambientes, enfim, eu vou virar um ermitão, não é isso. Por quê? Porque a gente sabe que existem situações que a gente precisa enfrentar no dia a dia, não tem como a gente sair lá fora, no mundo, e não enfrentar situações que vão trazer desconforto. Mas se eu estou preparada para esse desconforto, em todos os aspectos, emocional, espiritual, físico e mental, por que eu não posso dar conta? E aí ficar livre dessa interferência externa. Só que, se eu não me preparo para isso, o que vai acontecer? Eu fico muito sugestionável a tudo que acontece lá fora. Então, antes da gente entrar realmente no tema, eu acho muito importante a gente ressaltar esse cuidado pessoal, que cabe a nós, não cabe a mim, não cabe a Sandra, não cabe ao Clive. Cada um aqui é responsável pelo seu cuidado. Cada um aqui é responsável pelo seu pensamento. Cada um aqui é responsável pelos seus sentimentos. Cada um aqui é responsável por aquilo que faz, pensa, age, vê, aquilo que se nutre, né? Nós somos seres conscientes, nós temos consciência, nós sabemos o que faz mal e aquilo que não faz, que faz bem. Então, se eu sei que aquilo não me faz mal, por que eu vou ficar alimentando aquilo? Por que eu vou ficar me nutrindo daquilo? Por que eu vou ficar ingerindo aquilo? Por que eu vou ficar ouvindo aquilo? Né? E hoje a gente tem muitas facilidades, né? A gente coloca um fone de ouvido aqui, eu vou ouvir só aquilo que está aqui. Né? Então, o que eu estou me nutrindo com isso? Quantos pensamentos eu fico? Imagina você com fone de ouvido sintonizado num único
canal e fica aquilo na sua mente, aquilo se torna uma verdade para você. Você está reprogramando a sua mente. Então, com o que você está programando a sua mente? Né? Então, toma cuidado com isso, porque isso, gente, é uma coisa que acontece todos os dias. Se eu fico lá sentado na TV assistindo aquilo, só aquele programa, a minha mente vai ficar tão programada naquilo que ela vai ficar viciada nisso. Aí a gente já entra no outro contexto, que é o vício. Né? E o vício é uma forma de obsessão, ela atrai obsessores. Então, olha só, como é que eu posso realmente vibrar no padrão bacana se eu estou escolhendo ficar aqui, ó, repetindo, me alimentando de coisas que não são saudáveis para mim? Então, a gente sempre fala desde o início, cuida do seu mental, cuida do seu espiritual, cuida do seu emocional, cuida do seu físico. Nós somos seres completos, nós somos seres holísticos, nós somos plenos. Assim como o universo, assim como o planeta Terra é pleno. Da mesma substância que o universo é feito, nós somos feitos. Nós somos feitos de minerais, nós somos feitos de água, nós somos feitos de coisinhas, né? Então, o que acontece? O que eu estou fazendo comigo? O que eu estou colocando dentro de mim? Então, antes da gente falar de obsessão, é importante a gente ter muita consciência disso. Porque quanto mais eu me cuido, quanto mais eu tenho consciência de quem eu sou, de verdade, né? Quem eu sou nessa história toda? Quem eu sou na minha vida? Quem eu sou para mim? Não é para os outros. Quem eu sou para mim? Quando eu sei a minha verdade, eu sofro menos influência externa, né? Aí você vai falar assim, não, mas eu preciso me enquadrar no padrão X, porque a gente tem uma necessidade, isso a gente sabe que isso, a gente tem uma necessidade de pertencimento muito grande. E para a gente deixar de pertencer, às vezes, para a gente deixar de pertencer a determinado grupo, a gente vai ter que se colocar de uma forma diferente desse grupo. E para nós nos pertencer a esse grupo, nós vamos ter que agir igualzinho. Então, por uma necessidade de sobrevivência, isso vem lá no tempo das cavernas, por uma necessidade de sobrevivência, a gente precisa pertencer a um grupo. Só que quando a gente vibra nessa necessidade, a gente esquece de realmente buscar as nossas qualidades. Porque eu fico na necessidade. E quando eu fico na necessidade, eu fico só na falta, porque eu necessito de alguma coisa. Mas espera aí, você já é completo, você já é pleno, você automaticamente já pertence ao grupo. Independente de quem você seja, você já nasceu numa família, você já pertence a um grupo social, a um grupo familiar, né? Então nós temos isso. A partir do momento que você tem essa consciência de pertencimento, fica muito mais fácil você agir dentro daquilo que você é. Eu só queria, só para completar essa introdução, nós somos seres únicos, né? Nós somos seres individuais, únicos, particulares e excepcionais. Porque a minha qualidade é diferente da sua, é diferente da Sandra, é diferente do Clive, né? Assim como a Sandra e o Clive têm qualidades únicas, eu tenho qualidade única, você também tem qualidades únicas. E se você não coloca essa sua qualidade única a serviço do mundo, é como aquela pecinha do quebra-cabeça que vai ficar faltando. Então, valorize quem você é, se conheça antes de qualquer coisa, tenha consciência de quem é você e consciência do seu valor. Quando você tem consciência do seu valor, você fica muito menos suscetível às interferências externas e também fica muito menos suscetível de se tornar um obsessor do outro. Porque a gente também pode ser um obsessor do outro de alguma forma. Né? Porque se a gente fica perseguindo um outro no pensamento, a gente também está fazendo a mesma coisa. Porque não existe vítima, não existe culpado. Existe energia. Energia segue energia. Quando eu tenho consciência disso, eu saio desse papel de vítima, saio do papel de perseguidor, saio do papel de salvador. Eu entro na minha essência. Quando eu entro na minha essência, eu vibro nessa luz. E todos nós somos luz. Todos nós temos o nosso brilho pessoal. Todos nós. Uma coisa é o poder pessoal, a outra coisa é a importância pessoal. O meu poder pessoal é único. Agora, a importância pessoal é aquela quanto o outro me acha importante. Você percebe que eu estou dando poder para o outro quando eu caio nessa importância pessoal? Então, não é a importância pessoal que tem valor aqui. É o seu poder pessoal. Então, quanto de poder pessoal você realmente tem consciência, está utilizando e está valorizando? Então, a partir do momento que você está em você,
Fica muito mais fácil você não ficar sendo obsediado, sendo influenciado pelas consciências vivas ou não das pessoas, tá? Então, acho que esse seria só uma introdução. Querem completar, Sandra, Clive? Clive? Tá sem som. Não, Sandra, pode ir. Não, assim, bem interessante essa introdução que você fez e acho que é bem importante a gente falar da questão, né, da auto-obsessão. Até antes de você falar dos outros tipos de obsessão, quanto a pessoa muitas vezes se auto-obsedia. Ela mesma tem esses padrões de pensamento, ela não trabalha no autoconhecimento, no autocuidado, e ela se contamina. Foi isso que você falou. O que você está ouvindo? O que você está vendo? Do que você está se alimentando? E daí ela coloca no outro. Ai, porque tem um monte de energia que não é legal. Ai, acho que alguém aqui tá me seguindo, está me obsediando. Só que é ela mesma quem está fazendo isso com ela. Não é o externo, entendeu? Uhum. Não tá, ela joga a culpa no externo porque ela não está se responsabilizando sobre os cuidados que ela mesma deveria ter com ela. A gente vê muito disso dentro do consultório também, né, Lili? Esse tipo de padrão. É muito fácil para a pessoa ela se jogar como vítima, né? Então, ela descarrega problemas. Não, eu estou assim porque eu estou sendo obsediado, tem os obsessores aqui, eu sou um santo, não estou fazendo nada, né? E é bem isso que você comentou, né? De você tá se alimentando de coisas, isso é uma coisa fundamental, né? A gente hoje, realmente, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente vê, lê, escuta, assiste. É um perigo, né? Assim, eu acredito nisso, falam que tem filmes que chipam as pessoas, né? Ele foi feito com uma certa energia, com uma certa coisa, para colocar um chip, que é uma forma de obsessão também, né? Então, o chip, na realidade, é um aparelhinho, como se fosse um chip, desenvolvido no plano espiritual, e o sujeito coloca aquele chip para obsediar, vamos dizer, uma forma mais avançada do que ter um obsessor do lado, contratado por uma falange para ficar ali do lado daquela pessoa. Então, tem várias formas de obsessão, né? Mas tudo volta ao que a Liliane acabou de falar. É como que você age, como que você pensa, como que você reage, né? Então, tem um caso de uma amiga minha que tem uma sensibilidade muito grande e ela é veterinária e aí ela acordou cedo, aí tinha um atendimento para fazer, ela mora na Zona Sul, ela foi atender em Guarulhos, quando chegou perto o cliente desmarcou, aí volta para ir para um outro cliente também que desmarcou, aí chega, o telefone para de funcionar, e não sei o quê, aí ela desesperada, brigando com a companhia telefônica, e aí ela já, assim, completamente fora de si, e aí o mentor dela, porque ela tem uma sensibilidade e tal, perguntou assim, você não está percebendo nada, não? Que o pessoal está provocando você o dia inteiro para chegar nesse ponto e você abrir a tua porta para eles poderem terminar de te atacar? Então, é um caso assim que às vezes a gente tem que ver que às vezes a gente está sendo obsidiado e não tá percebendo, né? E tem toda uma forma e um trabalho planejado antes para te tirar do padrão. Porque a hora que você desce o teu padrão vibracional, aí que é a entrada que eles podem, então, executar o trabalho que eles estão querendo fazer, né? E também para abrir um pouquinho o negócio de religião, porque a gente fala obsessão, todo mundo acha que está muito ligado ao espiritismo, a outras coisas, etc. e tal. No Vaticano tem uma área que é dado curso para os padres mais sensitivos de desobsessão. Então, existem padres formados, vamos dizer, com PhD em desobsessão. Tá? Então, não é uma coisa só, vamos dizer, do espiritismo, sei lá, Umbanda, sei lá como é que é as religiões aí. A gente está falando uma coisa que é uma coisa que acontece, né? Eu acho que tem vários casos no Testamento falando de Jesus fazendo desobsessão
as pessoas na época, né? Então, só para colocar isso que não é uma coisa que se restringe a uma religião, né? É uma realidade, né? É isso. E é importante realmente entender essa questão da obsessão como uma coisa natural, no sentido assim, nós somos seres sensitivos, então nós vamos perceber isso. Só que essa sensibilidade, ela pode ser trabalhada, ela pode ser educada. E a partir do momento que eu educo a minha sensibilidade, a minha mediunidade, o que eu faço? Eu fico muito mais, vamos dizer assim, com possibilidades de evitar a obsessão, né? E ser um próprio obsessor vivo. Vale aqui a gente sempre colocar isso, tá? Porque é uma via de mão dupla, né? Então, se acontece comigo é porque eu dou abertura, né? Então, a gente tem que estar sempre com esse olhar atento aí. Então, quanto mais eu me educo, mais eu consigo evitar essas obsessões. Claro que tem coisas que são realmente muito fortes e a gente sabe disso. Quem trabalha nessa área sabe realmente que a gente acaba tendo situações bem fortes, né, nesse sentido, mas cabe a gente realmente sempre se policiar, né? E aquele constante orar e vigiar. Né? Eu acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre 3 tipos de obsessão que acontecem também, que eu acho importante a gente deixar aqui registrado, além da autoobsessão, que é aquela obsessão mais simples, né, que vem exatamente como aquela influência só no mental, às vezes vem de uma forma física, né, deixando a gente meio mole, meio indisposto, uma dorzinha de cabeça, um mal-estar, um enjoo, a gente vai sentindo alguns sintomas no corpo, né, essa obsessão simples, ela vem assim sutilmente, quando você vê, você está todo nesse emaranhado aí. Então, quando você percebe que a tua energia já está caindo, por exemplo, está vindo uma dorzinha de cabeça que você já sabe que não é físico, já tomou água, já se alimentou, exercitou, praticou respiração, sabe que, poxa, já fiz tudo que eu podia dentro daquilo que a gente pode considerar como físico, vamos observar se tem alguma coisa pegando mais forte, né? E como é que a gente pode perceber isso? Geralmente tem uma dor na nuca muito forte, tá? A gente começa a sentir aqui um peso necessário, vem um peso extra. Então, se eu sei como é a minha energia no dia a dia, e eu percebo que ao longo do dia ela ficou um pouquinho diferente, tem uma coisa mais, um incômodo mais profundo, eu vou falar, puxa, será que isso é meu? Primeira pergunta, isso é meu? Não, não é. Então, vamos ver, como é que eu posso sair dessa vibração? Como é que eu posso sair dessa sintonia? Elevando o pensamento, elevando os sentimentos, elevando, selecionando, fazendo, faz uma caminhada, respiração. Eu sempre falo aqui nessa tecla da respiração. Respiração é um santo remédio, tá? É um remédio natural, pratica. Inspira 4 vezes, solta 4 vezes lentamente, vai trabalhando a respiração, oração. Às vezes uma técnica energética, um reiki nos orelhas, um passe. Vale lembrar, gente, que o passe, ele não é uma coisa espírita, tá? Ele é uma coisa que já vem antes de Kardec, sabe? É uma coisa que já vem lá do Mesmer, né? Quem quiser se aprofundar mesmo, vai no estudo do magnetismo, sabe? Vocês vão entender que o passe é apenas uma energia magnética e todos nós temos esse magnetismo no corpo, a gente pode usar isso a nosso favor, tá? Então, você pode usar a energia das suas mãos para você realmente ficar numa energia mais suave, mais leve, vai passando, vai limpando, vai modificando, faz uma água fluídica. O que é uma água fluídica? Pega uma água, bota uma energia boa, uma energia positiva, sabe? E vá fazendo esse tipo de mudança de padrão. Começa com isso, né? A gente tem aquela obsessão um pouquinho mais forte, que é a de subjugação, onde você realmente acaba sendo meio que controlado por obsessores, por espíritos sem luz. Vale dizer aqui, gente, que quando é um espírito de luz, ele respeita a tua vontade. Tá? Quando é um espírito que não tem luz, ele vai querer impor sobre a sua vontade. Então é importante a gente ter essa consciência, tá? Espíritos que têm luz respeitam a nossa vontade. Então, se está te influenciando de uma forma a te bloquear, a tirar seus movimentos, de certa forma, não se importar mesmo absolutamente de forma alguma com você, porque ele acaba controlando os seus movimentos. Esse seria uma obsessão de subjugação,
tá? Ele se subjuga às suas vontades, subjuga seus movimentos. E tem uma terceira, que a gente considera, não vou considerar mais forte, porque eu acho que a obsessão é sempre obsessão, tá? Mas é uma que pega, assim, que a gente acha que é bacana, que eu estou sendo muito bem orientado, que eu estou isso, que eu estou aquilo, mas na realidade está sendo iludido, que é a fascinação. Porque a fascinação, ela vem de uma forma como se ela te conduzisse de uma forma muito cega. Você vai, você aceita isso, por mais estranho que seja. Né? Porque você está tão fascinado que você vai, você não percebe que você está sendo induzido de uma forma negativa para isso. Então, a fascinação, ela te deixa cego, né? E por que a gente entra nisso? Como a gente falou, às vezes é uma vaidade excessiva, às vezes é uma mágoa, às vezes é uma vingança, às vezes é um sentimento de se achar vítima da situação, como eu falei antes. Então, tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, a fascinação, ela é uma ilusão. Então, às vezes você fala, nossa, eu tô sendo o cara. Não, cara, você está sendo iludido, está sendo obsediado, está sendo, sabe, manipulado. Porque que é isso? São essas coisas que essas consciências desencarnadas fazem com a gente. Elas nos manipulam se você permitir. Por isso que eu volto lá, eu sei que eu vou repetir hoje muito isso, mas se a gente não se conhece, se a gente não tem consciência de quem nós somos, a gente acaba sendo marionete na mão dos outros, tá? E aqui a gente entra agora, esses outros encarnados e desencarnados. Porque uma pessoa viva pode me fascinar com as ideias dele, não é? Ela pode chegar e falar assim, nossa, vem vender alguma coisa, querer implantar uma ideologia, alguma coisa na minha cabeça, vou ficar tão fascinada por isso que eu vou falar, nossa, que cara fantástico. Mas, gente, é fantástico ou eu tô fascinada? Sabe? Daí a gente se conhecer e saber exatamente onde eu me encaixo, tá? Todos nós temos a capacidade de raciocínio. E todas nós temos uma luz muito grande, sabe? Não vou dizer que a gente vai ter que dar conta de tudo sozinho, não é isso. A gente pode pedir ajuda sim, mas deixar de ser manipulado por outra consciência, aí é a gente se anular na nossa essência, tá? Então, eu acho que essas três formas de obsessão, elas estão acontecendo constantemente, e às vezes a gente não percebe. Né? Então, quando você percebeu que saiu da sua consciência, saiu do seu prumo, saiu do seu caminho, saiu daquilo que você é, saiu dos seus valores, saiu das suas virtudes, fala, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Respira, dá um passinho para trás, volta para o seu eixo, volta para você, né? E vai devagarinho, retornando para a tua essência e volta para o seu valor, né? E só para fechar, a obsessão ela pode acontecer de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, sim, de desencarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado, né? Então, se vocês quiserem depois esmiuçar isso aí com mais, com exemplos ou alguma explicação mais profunda, mas são esses tipos de obsessão, né? Que elas podem acontecer. Então, a gente tem que estar o tempo todo muito conectado com a nossa energia, muito conectado com a nossa essência. Então, aquele famoso orar e vigiar. Né? E mesmo assim, às vezes, a gente vai tomar um escorregão. A gente vai ralar o joelho, vai quebrar o pé, vai parar no hospital de vez em quando. Né? Mas, devagarinho, a gente volta para o nosso hoje. E sempre pense, o que eu tenho que aprender com isso? Né? Ou onde eu deixei a brecha? Né? Porque a gente tem que tomar esse cuidado, a gente mesmo tem que se autovigiar. Né? Porque se a gente não se policia nesse processo todo, a gente acaba sendo levado por caminhos que às vezes a gente nem sabe onde vai dar. Né? E aí a gente também tem um potencial enorme de criar coisas na nossa cabeça. Então, às vezes, nem é externo, às vezes é uma coisa que criei na minha cabeça por um medo. Então, eu dei brecha por uma emoção, que foi o medo, por exemplo, e a partir daí eu acabei criando uma situação, né, que nem existe lá fora, mas eu criei no meu mental, e eu criei uns fantasminhas internos. E esses fantasminhas internos, eles vão criar vida. E a partir do momento que eles criam vida, eu vou acabar criando, refletindo essa situação interna no meu mundo externo. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso, tá? E a gente, para quem quer se aprofundar um pouco mais, eu acho que a gente tem um vídeo sobre mediunidade,
Eu acho importante vocês darem uma olhada nesse vídeo. Por quê? Porque ele vai ensinar vocês exatamente a manter o seu padrão vibracional elevado para que você não caia nesse abismo aí, né, desses tipos de obsessões. Porque a gente está submetido a isso todos os dias. Só que a gente precisa cuidar da gente para a gente não se tornar uma vítima ou um brinquedinho na mão deles. Eu acho que acabam brincando até, né? Então, toma cuidado nesse sentido, porque nós temos capacidade para isso. Querem completar, Sandra, Clive, sobre esses tipos de obsessões? Não, acho que foi importante isso que você falou, e vou pegar o gancho da obsessão, né, do encarnado para o desencarnado. Então, acho que é bom trazer exemplos para as pessoas, para elas terem essa noção. Acho que a gente pode citar aqui, né, muitas vezes a pessoa perde um ente querido, mas ela não consegue passar por esse processo de luto de uma forma saudável, porque ela não quer olhar para a dor dela, e ela fica chamando e clamando por essa pessoa, e fica literalmente o tempo inteiro preso nessa energia daquela pessoa que partiu. Isso é um tipo de obsessão, de encarnado para desencarnado. De desencarnado para desencarnado, acho que a gente também pode citar, de repente, pessoas que tiveram algum tipo de desavença aqui e que sei lá, não conseguiram resolver essa desavença, e elas passam para outro plano, e lá elas continuam, né, com esse processo. E qual foi a outra que você falou? Desencarnado para encarnado. De desencarnado. Tá. E de desencarnado para encarnado, a gente também pode trazer, acho que o exemplo de pessoas que viveram alguma situação no passado que também não ficou bem resolvida. E eu não vou falar de mim, não posso falar dos outros, né? A gente fez um trabalho recentemente, não tenho nenhum problema em dizer isso aqui. Nós fizemos um trabalho juntas, né, Lili? Onde apareceu uma energia dessa, de que numa vida anterior eu não consegui cumprir com um contrato que eu tinha assumido, e existia mesmo um cobrador, a gente pode colocar dessa forma, né? Um cobrador que estava me cobrando algo que eu não cumpri numa outra existência. E a gente precisou fazer um trabalho nesse sentido de entender que lá foi uma coisa que foi naquela existência, onde eu tinha outra consciência, onde eu morri, por isso que eu não pude cumprir com aquele contrato, e a gente precisou ressignificar e trabalhar tudo isso. Então, existem diversas coisas que vão muito além daquilo que a gente vivencia aqui nessa matéria do dia a dia. Então, só recapitulando o que a Liliane falou, que a gente está conversando aqui hoje, acho que primeiro você tem que cuidar do seu padrão de pensamentos, sentimentos, emoções. Inclusive, os vídeos das 2 últimas semanas nós falamos sobre isso, né? As energias que nos alimentam, as energias que nos esgotam, nos minam. E você perceber, a partir do momento que você tem esse autoconhecimento, você vai poder ter essa percepção. Será que eu estou fazendo esse processo de obsessão comigo mesmo? Eu estou obsediando o outro? Estou sendo obsediada por alguém, encarnado ou desencarnado? Porque isso é autoconhecimento. Não é muito fácil querer colocar a culpa e jogar a culpa nos outros. Então, está na hora da gente assumir a responsabilidade e cuidar da nossa própria energia, porque se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer pela gente. Acho que era isso que eu queria trazer aqui. Não, mas é bem isso mesmo. Nós somos responsáveis por nós, né? E a gente observa, às vezes, as pessoas não querendo assumir a sua responsabilidade. A responsabilidade pela sua vida, a responsabilidade pela sua evolução, a responsabilidade pelo seu amadurecimento, a responsabilidade pelo seu caminhar, inclusive pelos erros e acertos. Né? As pessoas às vezes querem os louros, mas não olham o que é necessário para atingir os louros, né? E aí já acha sempre que a culpa é do outro. Gente, primeiro que não tem culpa, tem responsabilidade. A partir do momento que eu estou responsável pela minha vida, e o outro está responsável pela vida dele, ok, estamos juntos. A partir do momento que eu aponto meu dedo para o outro e não assumo a minha responsabilidade, não tem como ter troca, não tem como relacionamento, não tem como ter crescimento. Porque o crescimento se dá na troca, né? Então, a partir do momento que eu assumo a minha responsabilidade diante do cultivo da minha energia, da nutrição da minha energia, não tem como eu não prosperar no sentido... Eu gosto da palavra prosperidade como um todo, tá? Aqui as pessoas às vezes restringem só a nível financeiro. Não, para mim prosperidade é tudo, tá? Não tem como a gente não prosperar como ser humano, né? Em todas as áreas da vida, inclusive espiritual.
A gente já tem muitos estudos voltados à inteligência espiritual. Eu sugiro que a gente até tem um vídeo desse, né, Sandra, aqui, sobre os 3 tipos de inteligência, eu acho, que engloba a inteligência espiritual. Ela é uma inteligência, né? Então, às vezes a gente fica só na inteligência cognitiva, só lá no mental, não, porque eu tenho que estudar, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não, a gente tem uma inteligência emocional, a gente tem uma inteligência espiritual. E a nossa inteligência espiritual, ela se desenvolve todo dia. Eu não sou a mesma Liliane de ontem. Eu já passei por experiências ontem que já me trouxeram um outro modo de pensar hoje, né? Inclusive a nível espiritual. Então, não tem como eu ser a mesma de ontem. Então, a partir do momento que eu estou nesse caminho, nessa trajetória, a gente vai mudando, a gente vai sendo mais gratos por aprendizado em vez de se revoltar. Porque também tem isso, né? Eu entro na obsessão, por quê? Porque eu me revolto. Aí eu falo, não, a minha vida não tá dando certo, porque a culpa é do outro, a culpa é disso, a culpa é daquilo, porque nada funciona. Peraí, gente, para, respira, olha para você, qual é o seu propósito, qual o seu motivo de estar aqui na Terra, né? Ah, mas eu não sei meu caminho ainda. Cara, vai vivendo, vai aprendendo, vai experimentando. A vida é um laboratório, ela é feita de experiências, ela é feita de observação, ela é feita de contemplação, ela é feita de ação. Então, mas vai experimentando como uma criança, que ela não vai se revoltando, ela vai aprendendo e ela vai crescendo, sabe? Eu trabalhei muito tempo com alfabetização, então eu amo alfabetizar. Eu acho que não tem nada mais maravilhoso que você ver uma criança lendo no final e você fala, nossa, gente, que libertador, né? Então, vá alfabetizando o seu espírito nessa jornada da vida, né? Vá alfabetizando. Vai devagarinho, vai devagarinho, vai devagarinho. Quando você vê, você está lendo assim, a tua alma de uma forma completa, plena. E quando a gente lê a nossa alma de uma forma plena, a gente se descobre com um potencial enorme, né? E isso é importante para que a gente possa realmente seguir na vida. Então, nós somos responsáveis? Nós somos. Então, vamos assumir essa responsabilidade de forma madura e não de forma infantil, porque no infantil eu me revolto, faço manha, brigo, faço birra. No adulto, não. No adulto eu falo, peraí, qual que isso quer me ensinar? Como eu posso aprender? E como eu posso trocar com o outro? Né? E a gente vai se tornando mais tolerante no dia a dia. E quando a gente se torna tolerante, a gente fica muito mais aberto, muito mais receptivo às coisas boas da vida. Eu acho que é isso que a gente precisa se abrir um pouco, sabe? Tem coisas boas na vida, só que a gente está se prendendo a coisas que não são tão boas. Mas existem coisas boas, existem pessoas boas, existem situações boas, existem aprendizados maravilhosos. Então eu acho que é isso, vai experimentar a vida de uma forma sadia, de uma forma lúcida. Não como num conto de fadas, não é isso, sabe? Aquele mundo de Bob, tudo ilusão. Não, porque aí você já cai na fascinação, tá? Vai na real, na realidade, no dia a dia. O que eu tenho que aprender? Como eu posso mudar? E como eu posso evoluir? Como eu posso crescer? Assuma as rédeas da sua vida. Eu acho que é exatamente isso, sabe? Assuma as rédeas da sua vida para que ninguém pegue essas rédeas e faça o caminho por você. Eu acho que isso seria o ponto-chave aqui. Hoje, né? Não sei, mas para mim seria exatamente isso. Assumir as rédeas da sua vida. Alguém quer completar? Clive, Sandra? Eu acho que o importante, o que vocês comentaram, como é que é impossível a gente não ser obsediado, né? E isso acontecendo, o que você pode fazer para sair dessa situação, né? Então, tem várias ferramentas que podem ser usadas, que é importante, aí dependendo de cada caso, né? E aí, a pessoa, se ela não conseguir dentro dela, que normalmente a solução para praticamente quase tudo é mandar amor e mentalizar amor, mas se às vezes tem casos que realmente precisa de ajuda, né? Então tem várias técnicas espirituais que as pessoas podem procurar para fazer essa limpeza ou ter essa ajuda, né? O caso que a Sandra comentou, que ela precisou e que, no fim, né, deve ter sido esclarecido para esse irmão aí, né, que a situação que já não estão mais nessa época. Às vezes, esses obsessores, eles se cristalizam numa época, numa situação e ficam vivendo aquilo lá.
né? E o nosso espírito tá ali, né? Dependendo como é que você dorme à noite, para onde você vai viajar, você vai reencontrar algumas coisas. Então é importante, às vezes, a pessoa que não conseguir se libertar disso, ou sentir que está pesado, sentir que tem alguma coisa estranha, procurar alternativas para poder fazer essa limpeza, ou poder ter essa separação aí, cada um seguindo o seu caminho. Eu não sei se vocês querem falar um pouquinho mais sobre as opções, ou como o que pode ser feito para ajudar num caso desse. Uhum. Quer falar, Sam? Quer complicar as técnicas? Então, na realidade, pensando numa questão espiritual, existe apometria, existe um passe, existe uma desobsessão mesmo, né? Tem casas espíritas que trabalham especificamente com isso, e muitas vezes, isso que você falou, né, Clive, o vibrar amor é bem importante. E muitas vezes a própria pessoa, ou com auxílio de um amigo, de alguém que está um pouquinho mais tem essa percepção, essa sensibilidade, isso é possível, porque esses espíritos, esses irmãos que não estão na luz, eles precisam de luz, e a gente pode pedir o apoio dos nossos mestres espirituais. Então, pode pedir, para quem, dependendo da crença da pessoa, né? Pode pedir apoio ao Arcanjo Miguel, você pode pedir a Saint Germain, e daí tem uma infinidade de possibilidades de acordo da crença que a pessoa possa ter naquilo que ela vai se sentir mais à vontade e confortável para poder trabalhar. Mas muitas vezes, como o Clive disse, é necessário mesmo uma ajuda externa, precisa procurar o apoio de uma casa, de um local que possa fazer esse trabalho. Mas é muito importante, né, que a pessoa não fique dependente, porque a gente também conhece muitos casos de que a pessoa ela vai lá e ela vai toda semana para passar pela sessão de desobsessão, mas o que ela está fazendo quando sai de lá? Então, a gente estava batendo um papo antes de entrar aqui para o programa e dizendo, né, que existem alguns memes, algumas coisas interessantes na internet, e tem uma charge, que é uma fotinho, que tem assim, autoconhecimento, uma portinha escrito autoconhecimento, portinha tá vazia, daí tá escrito lá desobsessão e passe, daquela fila tá cheia. Então, assim, as pessoas, elas, né, gostam muito de fazer esse movimento de jogar no outro, eu vou lá para eles me darem um passe. Mas o que você faz depois que você sai de lá, que você recebeu esse passe? O que você faz depois que você saiu da desobsessão? Será que você está cultivando esses pensamentos positivos? Você está mudando o seu padrão de vibração? Porque se você não fizer isso, é claro que você está sendo um canal aberto para que tudo isso aconteça de novo. E daí entra na dependência, coisas que a gente já falou aqui várias vezes em outros programas também. Você fica na dependência do outro para que a sua vida flua. E daí você não assume responsabilidade por nada. Isso não é saudável. Então, é importante, é claro que muitas vezes buscar apoio, buscar ajuda, mas não ficar dependente disso de estar lá toda semana onde você não está tomando as medidas necessárias para se proteger e para mudar esse padrão energético. Quer completar com alguma outra abordagem, Lili? Não, é isso mesmo. É como um tratamento psicológico, né? A gente vai no psicólogo, faz todo o tratamento, só que depois a gente vai desmamando do psicólogo, né? É a mesma coisa, o tratamento espiritual. A gente vai lá, faz o tratamento, só que a gente também vai desmamando desse tratamento, porque a gente vai trabalhando nossa reforma íntima, nosso conteúdo, enfim, a gente vai realmente se conhecendo. E a partir daí a gente pode até ajudar outras pessoas, né? E lembrando sempre que é uma mão de via dupla, né? Então, às vezes a gente é ajudado, outras vezes a gente ajuda. Então, também é importante a gente lembrar de se disponibilizar para ajudar os outros, né? Porque isso também ajuda bastante a gente não ser refém nas mãos desses espíritos sem luz, né? Porque a gente vai ajudando e a gente vai também adquirindo conhecimento. Então, estudo, aprimoramento, sabe? É muito importante nessa jornada espiritual. E como o Clive falou, independente de religião, porque não tem religião, né? Tem essência, tem espírito, tem alma. E todos nós somos iguais perante Deus. Então, todos nós podemos trilhar essa jornada com liberdade, amor, gratidão, conhecimento, aprendizado, respeito ao próximo, respeito à natureza, respeito à humanidade, sempre. E assim a gente vai trilhando um caminho de paz, um caminho de amor, e um caminho onde a felicidade possa realmente habitar dentro de nós, e não só fora de nós, em algumas situações. Então, é olhar para dentro, trabalhar esse autocuidado, esse auto-amor,
para que a gente possa também ofertar isso para o mundo. E assim a gente vai equilibrando e, de certa forma, nos tornando cada vez mais leves diante das situações que a vida nos traz. Acho que eu quero complementar, Lili, com uma coisa bem importante que está me vindo aqui, que assim, quanto mais autoconhecimento a pessoa tem, mais ela tem autonomia sobre o próprio corpo. E a gente sabe que muitas pessoas, né, que não trabalham, elas têm uma sensibilidade, uma mediunidade muito grande, e elas não têm, não trabalham esse processo de autoconhecimento, elas acabam sendo influenciadas por esses irmãos que não estão na luz, né, ou que, às vezes, entidades que querem passar algum tipo de recado, seja lá o que for. E elas não têm controle, elas acabam vivenciando situações até mesmo constrangedoras, porque elas perdem o controle do próprio corpo, porque são obsediadas por essas energias e elas acabam, a gente vai colocar aqui a palavra incorporar, porque é mais ou menos isso que acontece mesmo. E elas não têm essa autonomia. E lembrando que quem é dono do nosso corpo somos nós. Nós damos o comando, e quando você não está no comando da sua própria vida, no comando do seu próprio corpo, porque você não está trabalhando esse processo de autoconhecimento, você está deixando outros guiarem a sua vida. E esses outros, muitas vezes, podem ser, sim, esses espíritos obsessores. Então, eu acho que reforço aqui a necessidade do autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, não tem autodesenvolvimento, não tem evolução como ser humano. Então, isso é o fator principal para que a gente possa ter autonomia e ter essa responsabilidade de ser dono da própria vida. Porque senão fica fácil, né, colocar responsabilidade lá no outro. É que nem aquela pessoa que bebe, a gente falou que a bebida, o cigarro, as drogas também são tipos de obsessão, e é exatamente isso. E quantas pessoas vão sendo sugadas, né, por conta de precisarem cada vez mais e mais daquele vício, porque ela não é ela sozinha que está viciada, tem um monte de gente ali junto dela, sobrevivendo daquele vício, por isso que precisa cada vez mais e mais, e ela vai sendo suscetível aos outros comandarem a vida dela. Então, não permita que isso aconteça com a sua vida, seja responsável e pratique o autoconhecimento para você assumir a responsabilidade da sua vida de volta. Perfeito, acho que é isso mesmo. E é gratuito o autoconhecimento, né? Porque a gente vai estudando a nós mesmos de uma forma, nos observando diante das situações, as nossas ações e reações. E quando você vê, você aprendeu na vida através das experiências. Cláudia, quer falar mais alguma coisa? Gente, por hoje? Não, acho que tá. Só depois, se puder colocar no link, tem 2 vídeos que eu lembrei, que eles fazem um pouco de sátira, mas é uma coisa gostosa de ver, que fala sobre essa parte do vício e da obsessão. Mas, na realidade, o vídeo de obsessão que é mais uma comédia, assim, o outro conta uma história, como é que é uma pessoa que bebe com obsessor, o que pode acontecer. É bem interessante. Então, depois eu passo o link e aí você coloca aí na descrição aí embaixo. E lembrando, né, o pessoal que ainda não deu o joinha, dá um joinha aí no vídeo, né? Isso ajuda aí o canal da Sandra. É isso. Tá certo, gente, muito obrigada. Quero agradecer a presença de vocês dois e a presença do público que está aqui para tratar desse tema tão interessante. E nos vemos na próxima semana. Um beijinho no coração de cada um. Beijo, obrigada. Eu que agradeço, obrigado.